Beleza, então, vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente vai iniciar os conteúdos do segundo bimestre, tá? A gente vai falar sobre a Grécia Antiga. Eu dei esse primeiro momento aí da aula para vocês lerem o texto, né? Então vamos avançar aqui e refletir um pouco sobre essa introdução a esse texto aí. Então, pessoal, a partir da leitura desse texto, a gente observa, né, que o que a nossa sociedade é hoje é fruto muito do que os gregos criaram, viveram e pensaram, né, lá na Idade Antiga, nos séculos antes de Cristo. Então a gente percebe que os gregos deixaram um importante legado para a formação da nossa sociedade ocidental. Com os gregos antigos, a gente começou a ter a ideia de um espaço para os cidadãos conviver e decidir, né? Eles iam para as praças para ter as decisões em público, né? O que a cidade ia fazer, ia construir uma ponte, né? Essas praças eram chamadas de ágoras, né? E era o espaço público onde os cidadãos tomavam decisões sobre o futuro da cidade, tá? E aí, pessoal, criou-se, por exemplo, o conceito, como eu falei, de cidadão, de democracia. As cidades passaram a ser conhecidas pelo seu povo, pelos seus pensadores, por atletas, e não mais pelos soberanos. Então, a gente tem na Grécia, a gente conhece muitos poetas, muitos filósofos, muitos escritores, né, do teatro, historiadores. Tudo tem um pouco, a gente conhece algum personagem da Grécia Antiga. Então, a Grécia Antiga ela é marcada por isso, para a gente conhecer, a gente passou a conhecer os seus povos, né, os seus moradores, a população, e não mais os soberanos, como a gente tinha no Egito Antigo. A gente só conhece basicamente os faraós, né? A gente não sabe muito sobre os pensadores da época. Ou na Mesopotâmia também a gente vai saber, vai chegar para nós os imperadores, né? Nabucodonosor, Hammurabi, Assurbanipal. A gente conhece pouco sobre os pensadores, os filósofos, os inventores, os atletas dessas regiões. Já na Grécia Antiga, não. Por eles terem criado essa questão da democracia, das cidades, da filosofia, a gente vai conhecer os seus cidadãos mais ilustres a gente conhece, como Sócrates, Aristóteles, Platão, Heródoto, entre outros, né? Então, os gregos eles vão ser responsáveis pela criação e desenvolvimento da filosofia, da política, da pedagogia. Antes não tinha muito uma estrutura de ensino, então os gregos vão estudar como é que é a pedagogia, né? Como é que isso funciona, quais são os melhores métodos para se aprender. Né? Eles vão influenciar muito na questão da educação. É na Grécia Antiga que a gente vai ter o desenvolvimento da história. A Grécia Antiga também é o local onde surgiu os primeiros Jogos Olímpicos, onde atletas de várias cidades se reuniam. Podia estar em tempo de guerra, eles paravam a guerra. Durante os Jogos Olímpicos era um período de paz, e esses atletas se reuniam para disputar, né, os primeiros esportes aí desenvolvidos, esporte de corrida, de luta, natação, etc. Vários esportes que a gente conhece hoje foram também desenvolvidos na Grécia Antiga. Os gregos também eles vão desenvolver um modelo racional para explicar a natureza. Então, eles vão se afastar dos mitos, né? E eles vão passar a pensar com mais racionalidade por que aconteciam certas coisas na natureza. E aí a gente vai ter o desenvolvimento de diversas ciências modernas. Os gregos também são responsáveis pela invenção do alfabeto que a gente usa hoje, né? A base do nosso alfabeto, na verdade, ele vem lá de Roma, o nosso alfabeto baseado no alfabeto latino, mas muitas letras que tem presente hoje no nosso alfabeto latino, né, no português, no alfabeto moderno, inglês, francês, português, espanhol, elas foram desenvolvidas lá na Grécia Antiga, né, o alfabeto grego. Recebe esse nome, alfabeto, por causa das duas primeiras letras do alfabeto grego, alfa e beta. Então, até o nome do nosso código de letras vem aqui da Grécia Antiga. Eles também vão desenvolver formas artísticas, a música e o teatro. Os gregos eles vão ser responsáveis pelos gêneros, né, diversos gêneros do teatro, como a tragédia, o drama, a comédia, a literatura épica, né, as epopeias, as histórias dos heróis, e os teatros líricos, que eram cantados. E aqui a gente tem os exemplos das máscaras usadas lá nos teatros gregos, né, para demonstrar as expressões de felicidade, assustado, né? Então, os gregos vão desenvolver muito também o teatro,
como a gente conhece hoje, vem lá da Grécia Antiga. Eles também são considerados os pais da nossa cultura ocidental, junto com os romanos, que vão assimilar, né, a cultura grega, vão se influenciar pela cultura grega, vão assimilar a religião, vão assimilar os conhecimentos filosóficos. Tudo isso, né, essa cultura greco-romana, que a gente chama, vai influenciar muito o desenvolvimento técnico e cultural da nossa sociedade atual. Então, nessa aula de hoje, né, depois dessa introdução, a gente vai ver a primeira parte do conteúdo, né, da Grécia Antiga, que eu dividi em duas partes, né, por ele ser um pouco mais longo. Então, essa primeira parte, a gente vai estudar os primeiros períodos da história da Grécia Antiga, os processos de povoamento e migração, o período homérico, que é um momento que é baseado nos poemas de Homero, que a gente vai falar mais para frente, e também a gente vai estudar a formação da polis grega, a formação das cidades-estado grega, tá? Então vamos começar aqui. Primeiro a gente tem que entender o que significa essa expressão, Grécia Antiga. Então, pessoal, a Grécia Antiga ela é o nome dado a essa civilização, né, que foi constituída no mar Mediterrâneo, que está aqui, esse mar todinho aqui é chamado de mar Mediterrâneo, e fica entre os mares Jônico e Egeu. A civilização grega ela foi formada aqui na Península Balcânica. Essa região aqui é chamada Península Balcânica. E aí a gente vai ter essas ilhas do mar Egeu, né? Todas essas ilhas aqui faziam parte da Grécia Antiga, e depois os gregos vão migrar aqui para a região onde está a Itália, aqui entre o mar Mediterrâneo e o mar Jônico. E também o litoral aqui dessa parte aqui, que já é a Ásia, que é a chamada Ásia Menor, também essa região aqui era território dessa civilização chamada Grécia Antiga. Então a Grécia Antiga é esse conjunto aqui de cidades, de polis, né, de cidades-estados, que estão nessa região, tá? A Grécia, ela não foi unificada, não se formou um império que nem o Império Egípcio, não se formou um império como o Império Babilônico, em que tinha um rei ou um imperador dominando tudo. Aqui a gente vamos ter várias cidades autônomas, aqui, por exemplo, Esparta, Atenas, Olímpia, onde tinha as Olimpíadas, Troia está para cá, Tebas, Creta, né, Knossos, que é o nome da cidade principal. Então, não vai ser unificado em torno de um rei. Então, são várias cidades independentes e autônomas que, às vezes, faziam alianças para fins comerciais e proteção militar, e, às vezes, elas entravam em guerra, que nem a guerra que a gente teve entre Atenas e Esparta, tá? Então, essas cidades, vocês têm que lembrar que as polis gregas, elas tinham independência, e elas eram independentes e autônomas. Cada uma tinha o seu sistema de governo, ou tinha um rei, ou tinha um governante, né? Cada um tinha seu sistema próprio de governo. Lembrando também que o termo chamado Grécia Antiga, gregos, Grécia, esse nome, né, do país atual, Grécia, ele foi inventado pelos romanos. Então, gregos, quem criou essa palavra grego foi os romanos. Os gregos aqui da época, eles se conheciam como helenos. Então, às vezes, vocês vão ver em alguns livros, em vez de falar gregos, vão falar helenos. É a mesma coisa, tá? Só que os gregos grego é em latim, e helenos era como eles mesmos se conheciam. Então, pessoal, a importância da Grécia Antiga, né, para o mundo ocidental é em grande virtude por causa dos aspectos culturais, científicos, filosóficos, políticos. Então, o que a gente é hoje, a gente vai ver bem ali para frente, foi legado dessa civilização grega para a civilização contemporânea, que é a que a gente vive hoje. Então, muito do que a gente foi desenvolvido na Grécia Antiga. Por isso a importância da gente estudar a Grécia Antiga, beleza? Então a gente vai ter aqui agora a periodização da Grécia. Ela é dividida em 5 períodos. O primeiro período é o período pré-homérico, é referente ao período de povoamento e migração da Grécia. O período homérico é a época da criação dos poemas Ilíada e Odisseia. Então, a gente conhece desse período aqui por causa desses poemas. Lembrando que daqui para trás eles ainda não tinham desenvolvido a escrita. Então, muito do que a gente sabe ou é por resquícios arqueológicos, ou por poesias que chegavam de forma oral, como a Ilíada e a Odisseia, que eram contadas de geração em geração, até chegar um momento que foi escrita os livros, na Ilíada e a Odisseia. O período arcaico a gente já vai começar a ter o desenvolvimento da escrita, daqui para cá a gente já vai ter mais conhecimento, a gente vai ter mais fontes sobre a Grécia Antiga. Então, depois do período homérico, a gente vai ter o período arcaico, que é o momento da formação das cidades-estado grega, das polis, né? Polis significa cidade-estado, polis tem a ver com cidade, né? Por isso que tem várias cidades com o nome polis no final. Metrópolis, acho que é do Superman. Indianápolis, né? Que é lá
nos Estados Unidos, Anápolis, aqui no Goiás. Então, esse final polis quer dizer cidade. Período clássico é o período do auge das polis gregas, né? Principalmente a gente vai ter o destaque às cidades de Esparta e Atenas, e o período helenístico, que já é o período da decadência da Grécia Antiga. Vai ser um período que vai ter o domínio dos macedônicos com Alexandre o Grande, e depois a gente vai ter a conquista dos romanos, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai se concentrar nesses 3 primeiros períodos. Vamos avançar. Então, pessoal, nas últimas aulas, a gente viu a importância dos rios, né? A gente chamava as primeiras civilizações de civilizações hidráulicas. A gente viu a importância dos rios para a formação dessas primeiras civilizações, como a Mesopotâmia, com o rio Tigre e Eufrates, e o Egito, né, que surgiu a partir do rio Nilo. No caso da Grécia foi diferente. Por quê? Porque os mares que foram um fator mais importante para o surgimento dessa civilização. Então a gente vai ter, por exemplo, os gregos eles vão se estabelecer em terras aqui banhadas principalmente o mar Mediterrâneo, que é o nome desse mar todo, ele chama Mar Mediterrâneo. E aí a gente vai ter as subdivisões. Então a gente vai ter o Mar Jônico, então a gente vai ter essas áreas aqui banhadas pelo Mar Jônico e essas ilhas do Mar Egeu, beleza? Então, em vez de rios, os gregos vão se utilizar dos mares, então eles vão ser excelentes navegadores. Vão também, uma parte da alimentação dele vai ser baseada na pesca. E também a gente tinha que as terras gregas elas não eram muito férteis, tá? Então eles vão ter que desenvolver outras técnicas para conseguir sobreviver. Lembrando novamente, ó, que aqui cada fronteira dessa representava uma cidade-estado, uma região. Então não havia um território politicamente unificado. A gente usa essa denominação Grécia para facilitar, né, toda essa região que a gente chama de Grécia, tá? Mas tinha as suas características próprias, as suas diferenças, tá? Tanto é que hoje em dia, essa área aqui, que era toda da Grécia Antiga, virou vários países diferentes. Por exemplo, a Península Balcânica, que é toda essa área aqui, chamada de Península Balcânica, ela, hoje em dia, né, na nossa cidade contemporânea, ela se dividiu em vários países diferentes, como, por exemplo, a Albânia, a Macedônia, a Bulgária, a Sérvia, a Romênia, a Turquia, tudo está aqui na Península Balcânica, que também foi um palco para a Segunda Guerra Mundial. A disputa desses territórios aqui também foi importante para o início da Segunda Guerra Mundial. A gente tinha aqui também a Iugoslávia, que é um país que não existe mais, que se dividiu em vários, né? Sérvia, Montenegro, Croácia. Então, essa região aqui é uma região de importância mundial desde os gregos antigos, beleza? E a organização dessa autonomia, da independência das polis, das cidades-estados, ela aconteceu por causa das condições geográficas. Como lá na Grécia, como vocês observam nesse mapa aí, o relevo é montanhoso. Ó. Então a gente vai ter várias fronteiras naturais aqui, de difícil passar, né, em algumas áreas. A gente vai ter várias montanhas. A gente vai ter uma das maiores montanhas do mundo aqui, que vai ser o Monte Olimpo. Então a gente tem geograficamente, essas condições geográficas formavam fronteiras naturais. E a gente também vai ter várias ilhas gregas. O que acontecia? Essas ilhas, elas se tornavam, Creta, que é a maior, elas eram isoladas de outros lugares, né? Para você chegar aqui, dava muito trabalho, você sair de uma área para outra, era navegando, ou até por terra, era complicado, que você tinha que contornar. Então, essas cidades-estados gregas, elas se tornaram autônomas muito por causa dessa dificuldade de acesso, pelo isolamento, né? Aqui a gente tem o exemplo aqui do Monte Olimpo, que na mitologia grega é a morada dos deuses. Então, os gregos antigos acreditavam que os deuses Zeus, Atena, Poseidon está nos mares, né? Mas eles se encontravam aqui no Monte Olimpo, que era a sala de encontro, o hall dos deuses gregos, tá? Então, um exemplo das montanhas lá, o relevo montanhoso da Grécia Antiga. A gente também tem aqui os exemplos, as ilhas gregas. Então, tem milhares de ilhas na Grécia. Hoje são ilhas muito utilizadas para a questão do turismo, né? A Grécia é um país que vive de turismo, então a gente vai ter essas belas ilhas gregas. Aqui, por exemplo, Rhodes, onde tinha o farol de Rhodes, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era um farol gigantesco, né? A gente vai ter a ilha de Creta, então a gente vai ter essas outras ilhas aqui que são mais baseadas para o turismo, né? Como Santorini, que é bem conhecida por essas casas aqui, pela arquitetura, etc. Então são ilhas bem bonitas hoje que fomentam o turismo lá na Grécia Antiga. E aí, pessoal,
voltando aqui para o conteúdo, né, a Grécia Antiga, esse solo pouco fértil, né, e a dificuldade, tinha muitas montanhas, era difícil de plantar, essa dificuldade de aproveitamento agrícola, o crescimento populacional, as transformações sociais vão fazer com que os gregos fizessem uma expansão territorial, comercial e marítima. Isso vai ser lá pelo século 8 a.C. Então a gente vai ter novas colônias aqui. Ó, a Grécia está aqui, né? Então eles vão começar a migrar para outras regiões, eles vão expandir, por exemplo, eles vão chegar aqui e vão formar várias colônias no sul do que hoje é a Itália. Então a gente chama essa parte aqui de Magna Grécia. Por isso que os italianos, os romanos, vão ser muito influenciados pelos gregos, porque na verdade os gregos colonizaram Roma, tá? E aí depois a gente vai ter o surgimento do Império Romano, os romanos vão dominar todo esse território aqui, né? Mas de início, os gregos que vão influenciar os romanos, os gregos vão usar, por exemplo, a religião romana, Zeus era Júpiter para os romanos, Afrodite, a deusa do amor, Vênus para os romanos, e por aí vai. Os romanos, os italianos vão assimilar muito da cultura grega, tá? Porque os gregos colonizaram Roma no início. Beleza, vamos avançar mais. E a gente entra aqui no primeiro período da história grega. Então, esse primeiro período é o chamado período pré-homérico, porque é pré os poemas do grego Homero. Então, da Ilíada e da Odisseia, né? Então, é considerado o primeiro período da história grega e é marcado pelas migrações dos povos indo-europeus e o povoamento aqui da ilha de Creta, e também dessa parte continental da Grécia, principalmente com a cidade de Micenas que está aqui. Então, nesse período vai sobressair Creta, a ilha, e Micenas, vão ser as duas principais regiões da Grécia Antiga. E aí foi povoado por esses povos indo-europeus. O que são os indo-europeus? Eram povos nômades que habitavam essa região aqui, eram os índios da Europa, né? Por isso tinham indo-europeu. Eram os índios, né? Então, eles eram nômades, ficavam migrando, e eles se assentaram nessa região aqui, que a gente vai conhecer como Grécia Antiga. Então, os principais povos eram os jônios, os dórios, os eólios e os aqueus, tá? Vamos avançar mais. Então, pessoal, então, a primeira grande cidade ali, o primeiro centro grego, né, que vai ter a formação de um império ali na ilha de Creta, e a sua capital, Knossos. Então, eles vão ser o primeiro centro cultural grego. Na Grécia Antiga, a gente vai ter, na ilha de Creta, a gente vai ter a forma, o sistema de governo era chamado talassocracia. Era o quê? Era o Império Marítimo. Então, aqui na ilha de Creta, essa região aqui de Creta, vou voltar aqui no mapa, essa ilha aqui era baseada na questão marítima, então era o comércio, eram as guerras, né, através da marinha. Então Creta vai ser o primeiro centro cultural da Grécia Antiga. Ela vai ser famosa porque a gente vai ter resquícios arqueológicos, o Palácio Real de Creta, a gente vai ter teatros, comércio, templos, e o principal que a gente conhece hoje é os mitos do labirinto aqui, ó, um dos labirintos lá, né? Os mitos dos labirintos de Creta. Vai ter o mito do Minotauro, o mito de Ícaro, o voo de Ícaro, e o mito do Teseu e Minotauro, né? E lá por volta de 1450 a.C., os núcleos cretenses foram dominados por outros povos, né? Então lá para 1450 a gente não tem mais nenhum registro da cultura de Creta, né? Da civilização cretense. Mas vamos entender um pouco como é que foi aqui, de forma mais resumida, o mito do Minotauro. Então, pessoal, segundo a mitologia, que chegou para a gente através de relatos orais e etc., como é que funcionava, como é que foi o surgimento do Minotauro, como é que é o mito do Minotauro. Então, começa da seguinte forma: Zeus, o grande deus, né, dos gregos, ele vai se disfarçar de touro e ele vai raptar a princesa que era chamada a Europa. O nome dela era Europa, tá? Daí vai vir o nome do continente europeu em homenagem a essa figura mitológica aqui, que era chamada Europa. Então Zeus ele vai se disfarçar de touro e vai raptar a princesa Europa. Ela era humana, tá? E aí dessa relação entre Zeus e a Europa, vai nascer o filho, né? O filho deles vai ser o rei Minos, que era metade humano, metade de Deus. Era filho de Zeus com uma humana. E aí, como presente dos deuses, Minos, lembrando que isso aqui é mitologia, tá? É uma história tal, ficcional. O Minos ele vai se tornar o rei de Creta. E aí, para que o seu reinado tivesse sucesso e prosperidade, ele vai fazer uma homenagem, um acordo ao deus Poseidon, o deus, né, o senhor dos mares. Então, ele vai pedir para que Poseidon protegesse o território de Creta. E aí o Poseidon ele vai presentear o rei Minos com um touro. Ele vai dar um belo touro, bem forte, né?
o touro mais bonito, que ninguém nunca tinha visto, o touro dos deuses, com o objetivo que em determinada data, o rei Minos tinha que sacrificar o touro em homenagem ao deus Poseidon, certo? Mas o touro era tão encantador que fascinou o rei. E aí o rei tentou enganar o deus Poseidon. Ele vai sacrificar outro touro no lugar do touro dos deuses. Ele vai pensar que vai conseguir enganar Poseidon, né? Porque Poseidon é Deus, era um deus, né? Então ele sabia o que estava acontecendo e ele não aceitou ser enganado. E aí, irritado, o que Poseidon vai fazer? Ele vai fazer um feitiço para que a esposa do rei Minos, a rainha de Creta, se apaixonasse pelo touro dos deuses, certo? Então a rainha vai ficar apaixonada pelo touro. Aqui é Minos, a esposa nem tá dando bola mais para ele, ela só quer saber do touro. E aí a rainha de Creta, ela vai pedir pro construtor lá da ilha de Creta, que era chamado de Dédalo, para criar uma roupa de vaca para que o touro acasalasse com a rainha. E aí dessa relação que vai surgir o Minotauro. Então o Minotauro ele é fruto da relação da rainha de Creta com o touro de Poseidon, tá? E aí vai surgir essa figura mítica, o Minotauro, que é a metade humano, metade touro, certo? Esse é o mito do Minotauro. E aí, né, o rei de Creta vai ficar possesso, o Minos vai ficar furioso, e o Minotauro, né, nasceu bebê, bonitinho, mas depois foi crescendo e virou um monstro. E aí o rei ele vai ordenar que o Dédalo, o inventor, o que construiu a roupa de vaca para a rainha, construísse um labirinto para aprisionar o Minotauro. E aí desse labirinto a gente vai ter outros mitos também. A gente vai ter o mito do Teseu e o Minotauro, e a gente vai ter também o mito do voo de Ícaro, tá? Então, o mito lá, o labirinto de Creta, ele vai ser cenário de várias histórias famosas, né? As mais famosas é a história do Teseu e Minotauro e a história do voo de Ícaro. Ícaro era filho de Dédalo. O Dédalo fez tanta besteira que o rei teve que aprisionar ele no labirinto e aí eu não vou contar esse mito agora, porque não vai dar tempo né, na aula, mas depois vocês procuram sobre o Teseu e o Minotauro e o voo de Ícaro, beleza? Vamos avançar mais. A próxima civilização ali a se estabelecer na Grécia vai ser a civilização micênica, que vai surgir, né, na cidade de Micenas. Então, ela vai ser a primeira cidade grega a se estabelecer na parte continental. Então, aqui está Micenas, ó. Aqui era Creta, na ilha, e a gente vai ter Micenas na parte continental da Grécia. A fundação de Micenas, ela se dá por volta de 1600 a.C. Então, a civilização micênica ela ficou conhecida pela sua arte, pela arquitetura, pela sua organização administrativa, o sistema de escrita. Então, eles já vão desenvolver a escrita aqui em Micenas, e ela vai influenciar todas essas outras regiões. Então, a cultura micênica, a sociedade micênica, ela vai influenciar várias outras cidades, como Atenas, Tebas, Pilos, e propriamente Creta também. Então, esse período aqui vai ser dominado pela influência micênica em toda a Grécia, beleza? Micenas, ela era formada, né, no topo da sociedade micênica, tinha uma elite guerreira, então eles eram, né, viviam muito de guerra também, de guerras, e eles também faziam a produção, eles plantavam lã e linho. Então aqui é a flor de linho também, usada lá no Egito Antigo, lembram? Que era usada para fazer as roupas de linho, né, o vestuário, e também aqui em Micenas eles tinham também o ritual da mumificação. Então, os reis e os nobres, eles passavam pela mumificação e as bandagens, as faixas, eram feitas da flor de linho, beleza? A sociedade micênica também a gente vai achar vários vasos de cerâmica, né? Eles vão construir eles vão ter essa cultura da fabricação da cerâmica e também eles tinham um comércio bem ativo, bem movimentado. Aqui, pessoal, a gente tem a planta de como era a cidade de Micenas, então a gente vai ter o cemitério aqui, a gente vai ter o portão, né, a entrada, a gente vai ter algumas escadarias secretas para fuga, e o palácio também estava aqui no centro. Então, aqui é o portão dos leões, na entrada da cidade de Micenas. Lá em Micenas também, a mais ou menos 90 quilômetros de Atenas, vai ser encontrada, né, a gente vai encontrar esse sítio arqueológico de Micenas, onde está os restos, né, da cidade, né, as fontes arqueológicas da cidade estão todas aqui, beleza? A 90 quilômetros mais ou menos de Atenas. Lá também vai ser encontrada a tumba do lendário rei Agamenon. Agamenon, ele era o lendário rei de Micenas, ele também é personagem da epopeia da Guerra de Troia, tá? Então, Agamenon é um dos reis
que vai levar os gregos a guerrear com os troianos, e aí foi achado a máscara, né, funerária dele, de ouro. Essa máscara, da mesma forma que acontecia com os egípcios, também servia para a alma identificar o corpo, né, que já tinha sido morto, beleza? Então, vamos avançar mais aqui. Então, pessoal, o próximo período da história grega é o período homérico, né, o segundo período da história grega. Ele recebe esse nome porque o que a gente tem de conhecimento dessa época é baseado nos poemas Ilíada e Odisseia. Nesse período homérico, a gente vai ter a formação de uma sociedade chamada sociedade gentílica. Então, vai ser um momento que os gregos, a partir das guerras, eles vão sair. Então, voltando aqui, então a gente vai falar sobre a sociedade gentílica. Então, esse é o período, né, que é marcado pelo medo. Os gregos eles vão voltar para o interior, né, eles vão ficar com medo, então eles vão se refugiar nas terras do interior, porque a Grécia estava passando por várias guerras, né? Tanto é que a gente vai ter essa famosa Guerra de Troia, que é desse período. Então a gente vai ter essa formação de uma sociedade mais rural, que foi chamada de sociedade gentílica. Recebe esse nome por causa dos gêneros, a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Então, pessoal, esse período homérico ele é marcado pelas relações de parentesco, os famosos clãs. Então, os gregos vão se aliar por laços, né, de sangue, vão formar clãs, né, e esses clãs eram conhecidos como genos, que eram o quê? As fazendas, né, os territórios que os gregos moravam. Então, eles se uniram por relações de parentesco, por causa do medo das guerras, eles vão sair dos centros urbanos e vão se abrigar no interior, e aí eles vão fazer essas uniões, né, de clãs para proteção, né, que esse é um período que os gregos estão em guerra, né, então a todo momento vai ter guerra. A mais famosa, como eu falei, vai ser a Guerra de Troia. Então aqui, ó, os gêneros, como eu falei, eram os territórios, eram as unidades territoriais. Dentro desses gêneros, a gente tinha as casas, né, que eram chamadas de oikos. Então, cada casa dessa aqui tinha a família, né? As famílias eram bem grandes na época. Vão ter vai ser liderada por uma figura chamada pater famílias, né, o pai. Só que aí era o pai tinha filhos, esses filhos casavam e moravam na casa, né, do pater famílias. Então, iam tendo os filhos, as noras, os genros, tudo iam ficando nos oikos. E aí o mais velho, o ancestral, era chamado de pater famílias. O avô, né, era o pater famílias, né, o ancestral, o homem mais velho ali da família, era o líder. Ele era um líder político e religioso, e ele era responsável por administrar a casa, né, os oikos. Nessas casas, a gente vê que tem a fabricação de cerâmicas, eles vão ter também o cultivo, né, de gêneros agrícolas e etc. Então, ele vai ser responsável por gerenciar essa casa, né, com a sua família. E aí, dentro do gêneros, né, que tem os oikos que estão dentro do gêneros, que era do terreno, esse terreno era composto por vários, né, oikos e tinham vários paterfamílias. E aí, com o passar do tempo, esses gêneros vão ser invadidos por nômades, por outros povos gregos, por outras cidades. Então, esses gêneros eles tinham fragilidade, né? Apesar da união entre os clãs, dependendo do exército que invadia os gêneros, lembrando que eles estavam sempre em guerra nesse período, então eles eram derrotados e perdiam toda a produção, né? E morriam gente, ou viravam escravos. Então, os gregos eles vão ver que vão ter que ter uma política de alianças para conseguir sobreviver a esse momento de guerras. Então, os gêneros passaram a se unir com outros gêneros. Então, essa união desses clãs, a reunião dos gêneros, vai formar uma outra instituição que era chamada frátria. Então, a gente tinha um gênero aqui. Quando esses gêneros se uniam, formava a frátria. A frátria, daí vai vir a palavra fraternidade, né? Vai ter uma irmandade. Então, vamos ter a formação das frátrias. Da mesma forma, essas frátrias podiam sofrer invasões. Então, eles aumentavam ainda mais a aliança. Então, eles vão unir uma frátria aqui, com outra frátria aqui, com outra frátria aqui, e vamos ter a formação das tribos. Então, a união das frátrias vai formar as tribos, tá? Por que isso é importante? Porque a partir dessas uniões, dessas alianças, e a formação das tribos, aqui, ó, várias frátrias unidas, a gente vai ter a formação de uma tribo. Essas tribos que vão dar origem às cidades e estado grego. Então, essas tribos vão ser unidas várias tribos, ó, uma tribo, duas tribos, etc. E aí essas tribos que vão formar
a polis, a cidade grega. Então, como exemplo, a gente tem Atenas, a polis de Atenas, a cidade de Atenas. Ela vai ser formada a partir da união de 10 tribos. Lembrando que a unidade mínima é os oicos, né, que eram as casas. Essas casas vão formar os genos unidos vão formar as frátrias unidas vão formar as tribos, e as tribos unidas vão formar a cidade, a polis. Então, lá na Grécia Antiga, a gente tinha, lá em Atenas, a polis de Atenas, a gente tinha 10 tribos unidas. Era uma cidade grande, né? A gente vai ter várias pessoas morando em Atenas. Já em Esparta, que era uma cidade menor, mais fechada, ela vai surgir da união de 5 tribos, tá? Então, essas tribos que vão dar origem às polis gregas, beleza? Aqui mais um esquema para vocês entenderem melhor. Então, aqui a gente tem o pater famílias, que era o chefe do clã, né? A partir das casas, né? Das casas desse clã, eram formados genos. Esses genos eram unidos por laços de sangue, né? Eles produziam juntos, tinham igualdade social. A partir da união de vários genos, eram formadas as frátrias, a fraternidade. A partir da união, né, do conjunto de frátrias, a gente vai ter a formação das tribos, e as tribos que vão formar as primeiras polis gregas, as primeiras cidades, beleza? Então vai ser daí, vai ser um processo que vai sair do interior e vai novamente urbanizar a Grécia. Quando vai ter um período de estabilidade, o fim das guerras e dos conflitos, eles vão fazer essas alianças aí, vai ter essa política de alianças. E aí a gente entra no último período da aula de hoje, que é o período homérico, né? Então, o período, a gente já está falando do período homérico, aliás, a gente vai falar agora da Guerra de Troia, né, dos poemas Ilíada e Odisseia, tá? Primeiro, antes da gente falar dos poemas que foram atribuídos a Homero, ao grego Homero, quem que era Homero? Ele não se sabe muito bem se era uma pessoa ou várias, né? Mas o que chegou para a gente, provavelmente não era só uma pessoa, porque os poemas são muito grandes. Por exemplo, a Ilíada tem 16 mil versos e a Odisseia tem 12 mil. Provavelmente não foi uma pessoa só que escreveu esses poemas, beleza? Mas o que chegou para a gente, mitologicamente, foi que quem escreveu os poemas Ilíada e Odisseia, que falam da Guerra de Troia, foi esse poeta grego chamado Homero, né? Que os poetas gregos eles eram chamados de aedos, né? Eles que eram os responsáveis por contar as histórias. Então, eles contavam as histórias de guerras, dos reis, né? As histórias religiosas. Então eles cantavam, né? Eles eram cantores, eles usavam um instrumento e eles iam nas cidades e contavam as histórias através de poesia cantada. Então a Ilíada e a Odisseia nada mais é do que poemas cantados em versos, beleza? Então, pessoal, dando continuidade, né? A Guerra de Troia, ela é o poema mais famoso dos gregos, é o poema mais famoso cantado pelos aedos da Grécia. É a história mais famosa ali da Grécia Antiga. Como eu falei para vocês, a Ilíada, que é a primeira parte, que narra a Guerra de Troia, tem 16 mil versos. Então, logicamente, ela não era contada em um dia só, eram várias festividades, em várias épocas, os poetas iam lá nas cidades e ganhavam a vida cantando esses versos, tá? E a Odisseia tem 12 mil versos. Vamos, então, aqui ver um resumo aqui bem rápido da Ilíada e da Odisseia. Então, Ilíada recebe esse nome, que em grego antigo, Troia, se escreve assim, ó, Ilion. Então, é porque isso aqui foi traduzido do latim, né? Ficou Troia pra gente. Então, o nome aqui, Ilíada. Ilion é o nome da cidade, de Troia. Então, qual que é o resumo aqui da história da Ilíada? O Paris, que era um príncipe, né? O príncipe de Troia, ele vai participar de um jogo, né? Uma competição ali dos deuses. Os deuses iam eleger a deusa mais bonita lá da Grécia Antiga. E aí, eles chegam a 3 nomes, né? Atena, Hera e Afrodite. E aí eles não quiseram escolher, ficaram com medo das deusas. E falaram, não, a gente não vai escolher quem é a deusa mais bonita. E aí eles vão passar essa função para o príncipe Paris. E aí, resumindo, né? O príncipe Paris ele vai escolher Afrodite como a deusa mais bonita da religião grega, né? E aí Afrodite vai prometer a Paris, quando ele encontrasse a mulher mais bela, essa mulher seria do príncipe, né? E é isso que vai acontecer. O Paris ele vai para Troia, o Paris vai para Esparta, para a cidade de Esparta, a cidade mais violenta ali da Grécia Antiga, e aí ele vai dar de cara com a rainha Helena. E aí ele vai se apaixonar pela Helena, ele vai sequestrar ela, né? Algumas versões dizem que ela foi porque ela quis, outras dizem que Afrodite lançou o feitiço, e para os espartanos ela foi sequestrada, né? A rainha foi sequestrada.
Então, a partir desse sequestro que vamos ter origem à Guerra de Troia. Então, o marido de Helena, né, o Menelau, ele vai formar uma aliança com os gregos, né, com Agamenon, com o Aquiles, os reis gregos, para entrar numa guerra contra os troianos, para se vingar dos troianos pelo rapto da rainha grega. E aí essa guerra vai durar 10 anos e vai terminar com um episódio aqui do cavalo de Troia, tá? E a gente vai ter também aqui os heróis, o Aquiles, né, o calcanhar de Aquiles. Também, depois vocês olhem, vocês têm livros, tem séries e filmes sobre a Guerra de Troia, depois vocês procurem para entender melhor como é que funcionou. E a segunda parte da Guerra de Troia é a chamada Odisseia. A Odisseia ela é uma história sobre a viagem de retorno do rei de Ítaca, uma ilha grega, o Odisseu, né? O Odisseu para os romanos ou Ulisses para os gregos, tá? Então por isso que recebe o nome Odisseia, por causa do Odisseu. Então o nome dele era Ulisses ou Odisseu, depende da tradução. Então esse rei ele vai passar por diversas aventuras até conseguir chegar em casa. Então quando Ulisses ele esteve ausente de casa por 20 anos, a guerra dura 10 anos e ele vai demorar 10 anos para chegar em casa. Ele vai se perder, vai ter vários acontecimentos, né? Várias aventuras, e por isso que quando a gente tem uma viagem com aventura, a gente chama de Odisseia, né? E aí ele vai chegar e vai descobrir que os amigos dele, os aliados dele, assediavam a sua esposa, Penélope, a rainha. Então ele vai descobrir que os antigos aliados dele queriam casar com a rainha. E a rainha, para não aceitar o pedido, que ela estava esperando o marido, né, durante esses 20 anos, ela falou que só ia casar quando terminasse de costurar um tapete. E aí ela ia aceitar o buquê de flores do pretendente, né? Só que ela nunca terminava de costurar o tapete, porque toda noite ela desfazia a costura, esperando o marido Ulisses. E aí, quando Ulisses chega e descobre que esses ex-aliados dele queriam tomar as suas riquezas e casar com a rainha, ele acaba assassinando todos eles, beleza? Só um resuminho aqui da Odisseia. São os poemas que a gente consegue entender como é que era a Grécia Antiga ali no período homérico. A gente consegue entender que era uma sociedade mais rural, uma sociedade que tinha reis, ainda não existia democracia, né? Isso vai ser tema da próxima aula, e que era uma sociedade que era baseada, que vivia em várias guerras, né? E por isso que a gente vai ter essa guerra mais famosa, a Guerra de Troia, beleza? Finalizando aqui a aula, a gente vai ter a formação, né, no período arcaico, a gente vai ter a formação das polis, das cidades gregas, das cidades-estado gregas, beleza? As polis gregas, então, elas se desenvolveram, né, de várias maneiras. Então, algumas seguiram um modelo mais oligárquico, outras seguiram modelos democráticos. Por exemplo, Atenas era um modelo democrático, Esparta já é um modelo mais baseado no militarismo, na ditadura, etc. Então, cada polis era uma instituição política independente. Esses habitantes das cidades, eles se uniram por uma ancestralidade comum. Então, vão vindo aquelas tribos, né? Então, eles vão falar que tinha algum herói, algum ser lendário na família, e eles se associavam. Falavam, eu sou filho de Ulisses, eu sou filho de Ulisses, eu sou filho de Aquiles, eu sou filho de Deus, de Zeus, filho de Hércules, e etc. Então, eles vão se unir através dessa ancestralidade aí mítica. E aí eles vão formar cidades, né? Então, pessoal, nessas cidades a gente vai ter a formação das ágoras. O que eram as ágoras? Eram as praças públicas, onde essas praças aqui, elas eram palco de reuniões, né, e decisões do futuro da cidade, da sociedade. Então, tanto Atenas como Esparta, o futuro das cidades eram decididas nas ágoras, tá? Lembrando que em Esparta os cidadãos eram os soldados, né, tinham que passar por um intenso treinamento. E em Atenas os cidadãos eram os homens, né, atenienses com mais de 18 anos. A cidadania era limitada, mas já é um começo, né? Antes, era só os reis que decidiam tudo, agora a gente vai ter cidadãos decidindo. Então, o discurso ele passou a ser o instrumento mais poderoso. Então, a oratória, né, os gregos vão valorizar a racionalidade, o convencimento, né, a persuasão, e aí a gente vai ter o início aí da política, né, um vai convencer o outro, por que tem que construir essa ponte? Né? Então, a gente vai ter esses debates públicos. Então, aí o início da democracia. Então, apesar também da valorização desses debates, os gregos ainda possuíam escravos e, como eu falei, cidadania limitada. As mulheres, os escravos, os estrangeiros não tinham poder de decisão, tá? E aí a gente vai ter duas cidades, duas polis que vão se destacar, que a gente vai falar na próxima aula, que foi Atenas, com seu modelo, um modelo democrático, baseado na filosofia, nas ciências, nas decisões populares, e a gente vai ter Esparta, mas que era baseado no modelo militar, treinamento,
e também a gente vai ter os soldados como os cidadãos, né? Os cidadãos espartanos tinham que ser soldados, beleza? Mas isso a gente vê na próxima aula, tá? E aí, como já está estourando o horário aqui, 4h30, hoje a gente vai